Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de história dessa semana. E dando continuidade aos fatores históricos que mais foram importantes na história já da época do ouro aqui no Brasil, o tema da nossa aula de hoje é a exploração do ouro e dos diamantes. Então, nesse momento, eu convido para que você abra seu livro didático na página 385, pois durante essa aula nós vamos realizar a leitura do texto base e destacar as partes mais importantes sobre o que aconteceu, como se deu a exploração do ouro e dos diamantes aqui no Brasil. Então, vamos lá aos nossos estudos. Em 1693, os bandeirantes, que eram aqueles homens responsáveis pela exploração no litoral brasileiro e também não apenas no litoral, mas no território brasileiro, eles encontraram minas de ouro no atual estado de Minas Gerais. A notícia logo se espalhou e milhares de pessoas foram para a região, vindas de Portugal e de outras partes do Brasil. Por volta do ano de 1730, foram descobertos diamantes em grandes quantidades no Arraial do Tijuco, onde atualmente fica localizado a cidade de Diamantina, que já tem esse nome por conta da grande quantidade de diamantes que lá foi encontrada. Assim, foram fundadas muitas cidades, como vocês podem ver aí no mapa, a quantidade de cidades que foram fundadas na época do ouro. Então, foram fundadas muitas cidades na região das Minas, como Vila Rica, onde hoje é a atual Ouro Preto, também Mariana, Sabará, São João del Rei, Diamantina, entre outras cidades, como vocês podem aí localizar no mapa. Houve também importantes descobertas e explorações de metais e pedras preciosas, onde hoje são os estados de Mato Grosso e Goiás. Mas a capitania de Minas Gerais, ela se tornou a mais importante para Portugal, porque lá era onde tinha mais ouro e, consequentemente, se tinha mais ouro, dava mais lucro. Então, quando a informação sobre a existência de metais preciosos no interior do território se espalhou, não demorou para que Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se tornassem grandes centros de extração desses metais, principalmente do ouro. Então, tal descoberta atraiu milhares de pessoas do litoral, além de novos grupos de imigrantes portugueses. E como vocês podem ver aí na imagem, o ciclo do ouro, o trabalho pesado do ciclo do ouro, no caso a mineração, era feita essencialmente pelos escravos, que eram submetidos a constante vigilância e a péssimas condições de trabalhos, tá certo? Nessa época, muitos escravos morreram. E por quê? Em acidentes de trabalhos, como soterramentos ou afogamentos, já que a mineração acontecia na cavagem da terra. Então, muitos morreram soterrados e também afogados. Também foi graças à descoberta de ouro que houve o aumento da criação de gado para abastecer as cidades, aliás, todo o Brasil, todo o território, e também o abastecimento de carne, de couro, nos centros mineradores. Então, pessoal, a descoberta de ouro e pedras preciosas proporcionou o desenvolvimento de novas vilas e cidades pelo interior, como Vila Rica, Mariana, Diamantina, São João del Rei, que se destacavam devido à mineração, ou seja, eram essas cidades onde tinha maior quantidade de ouro. Então, essas novas comunidades, elas estavam localizadas em áreas de difícil acesso aos colonizadores. Dessa forma, o abastecimento de alimentos e produtos era demorado e em poucas quantidades também, já que os locais eram de difícil acesso. Assim, com o aumento da exploração e da população, foi preciso desenvolver moradia e comércio local. Eles criaram comércio, moradia em Minas Gerais
já que era difícil a chegada de mantimentos lá. Então, esse desenvolvimento local começou a partir do momento da descoberta do ouro, do ciclo do ouro. Então, nessas cidades que foram fundadas após o ciclo do ouro, a partir do ciclo do ouro, era possível encontrar uma ampla variedade de trabalhadores, como mineradores, como escravos, como encarregados das mineradoras, fazendeiros, comerciantes, funcionários do governo português, artesãos, tropeiros e também representantes da Igreja Católica, tudo concentrado no estado de Minas Gerais, que nesse caso não era estado ainda, e sim a capitania de Minas Gerais. Então, nós podemos ver a riqueza na página 386 dos patrimônios históricos culturais que foram fundados, que foram criados na época do ciclo do ouro. As igrejas que foram construídas na região eram ornamentadas com muito ouro e pedras preciosas, tornando-se verdadeiras obras de arte. Desse modo, a cultura dessas cidades desenvolveu-se rapidamente e apareceram artistas, como o Aleijadinho e o estilo barroco brasileiro, com mestres e composições musicais sacras, representadas pela obra do padre José Maurício Nunes Garcia, por exemplo. Então, atualmente, essas cidades são importantes pontos turísticos do nosso país, pois eles contam um pouco da nossa história. Todos esses patrimônios históricos culturais da época do ciclo do ouro em Minas Gerais, eles contam um pouco da nossa história, a arquitetura, então toda a riqueza, todos aqueles detalhes em ouro, em pedras preciosas, era da riqueza que foi encontrada naquele estado, naquela época. Então, hoje, as cidades que compõem o estado de Minas Gerais são todos patrimônios históricos culturais. Tá certo, pessoal? Na sala de aula, nós vamos dar mais uma aprofundada nesse assunto, mas vocês podem ver algumas ilustrações desses patrimônios histórico-culturais na página 386, tá bem? Então, finalizando essa aula, você vai ficar ligadinha no portal, nas atividades. A atividade que vai ser disponibilizada para vocês em forma de PDF no portal, ela está enumerada como atividade 38. Todas as descrições, todas as orientações serão passadas em forma de PDF lá no portal, como também vocês vão encontrar esse vídeo, tá certo? E será um breve apanhado do que nós vimos da 4ª unidade. Vai valer ponto de participação, então eu peço que todos participem, ok, meus amores? Então, nosso encontro agora é em sala de aula. Eu espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Agradeço a todos pela atenção, desejo a todos vocês um ótimo dia de estudos, para quem vai ficar em casa hoje, tá bom? E é isso, nos encontramos em sala de aula. Tchau, tchau, até a próxima.